Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus. Irmão, estar aqui para fazer mais um vídeo. E eu vou estar lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 5 e o versículo 15. Porque assim eu vou estar trazendo uma explicação, a respeito, se devemos ainda guardar o sábado, se não. Se realmente isso foi para aquele tempo, realmente para a nação de Israel, se devemos realmente ainda guardar também nos dias de hoje. Deuteronômio 5 e 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mãos fortes e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, na lei de Moisés, portanto, realmente houve essas ordenanças para que realmente os judeus, eles realmente guardassem ao sábado. E não somente essas ordenanças, como outras ordenanças a respeito do beber e do comer, tudo realmente era na lei de Moisés. Mas nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente era um decreto, era uma ordenança, era um mandamento dado por Deus. Se nós observar em Deuteronômio, ou melhor dizendo, em Êxodo, capítulo 20, a seguir nós vamos realmente ver ali o relato dos 10 mandamentos, e no qual realmente o sábado também está incluído. Eles não poderiam realmente trabalhar nesse dia. Mas realmente vamos observar aqui em Mateus capítulo 12, para que nós possamos realmente entender a palavra conforme realmente está falando. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que ele fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães das proporções, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, ao sábado, o sacerdote do templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, Jesus realmente passou com os seus discípulos em uma seara. E, portanto, realmente nós possamos observar que os seus discípulos começaram realmente a colher espiga e a comer. Portanto, nós possamos observar que os fariseus, aqui está falando de os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Eles começaram a falar para o Senhor que o que os seus discípulos estavam fazendo não era lícito, que eles viessem a fazer no sábado, porque na verdade realmente eles tinham realmente consideração ao sábado nas suas ordenanças. Portanto, realmente Jesus ali começa a trazer um exemplo, falando realmente a respeito de Davi, quando teve fome e entrou na casa de Deus e comeu os pães das proposições, que não era lícito realmente para ele comer, nem com aqueles que com ele estavam. Portanto, realmente Jesus começa a falar para eles a respeito realmente do sacerdote, que eles estavam realmente, violando o sábado no templo, aqui no 5, ou não tendes lido na lei que ao sábado o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo que estar aqui quem é maior do que o templo. Portanto, realmente nós possamos observar que eis que Jesus está falando
como eles, que na verdade o sacerdote, eles estavam fazendo algo que não era permitido para eles fazer. Porque na verdade realmente o sábado não poderia ser violado, foi dado realmente como ordenança, como mandamento. E Jesus realmente aplica ali para realmente para eles, né? E começa a falar a respeito do sacerdote, que eles estavam realmente violando o sábado no templo, né? E ficando realmente sem culpa, é o que está escrito realmente aqui no 5. Ou não tendes lido na lei que ao sábado o sacerdote no templo viola o sábado e fica sem culpa? Portanto, Jesus falou, pois estar aqui aquele que é maior do que o templo. Portanto, realmente ele podia dizer, estar aqui quem é maior do que o sábado. Mas só que não, porque na verdade, realmente, né, o que o sacerdote estava fazendo aqui, ele estava violando realmente o sábado. Portanto, realmente ele estava colocando o templo realmente em primeiro lugar. As considerações realmente estavam no templo, quando realmente o sábado estava sendo deixado para trás. Portanto, realmente isto é desobediência. Portanto, realmente o que Jesus estava falando, eles queriam realmente aplicar realmente algo em Jesus, né? Queria realmente, né, mostrar realmente para Jesus que, né, o que ele estava fazendo não estava certo. Porque na verdade ele estava violando o sábado e na verdade realmente era mandamento. Mas Jesus realmente aplica que na verdade o sacerdote, aqueles que deveriam guardar, porque na verdade realmente a lei realmente foi dada por ordenança para que eles viessem realmente a guardar a lei. Mas só que eles estavam violando. Portanto, realmente o Senhor, ele fala aqui no 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É como realmente que ele estivesse falando, não, eu realmente foi eu que fiz o sábado, né? Foi eu que realmente dei as ordenanças para vocês. Portanto, realmente, Jesus realmente, na verdade, ele realmente, né, poderia guardar e poderia não guardar, se no caso realmente, para ele realmente tanto faz guardar como não. Porque na verdade realmente as ordenanças realmente veio dele, foi ele realmente que fez o sábado, né? Portanto realmente ele falou, eu também sou Senhor do sábado. Portanto nós possamos observar que esta questão realmente de guardar o sábado, realmente nós possamos observar que foi, né, para os judeus naquele tempo. Porque se nós possamos observar aqui Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2 e 27, vamos ver aqui. Em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Portanto, Jesus realmente estava falando. E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Portanto, realmente Jesus estava falando que ele, né, foi quem fez o sábado. Ele que realmente, né, o sábado realmente foi feito por causa do homem. Portanto, realmente não o homem por causa do sábado. Então o homem aqui, né, Jesus colocando realmente na posição, né, ele estava falando realmente, eu sou maior do que o sábado, porque o homem seria maior do que o sábado. Portanto, realmente, porque, na verdade, realmente, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem foi feito por causa do sábado. A mesma coisa realmente, né, quando Deus fez o homem, né, e depois fez a mulher. Portanto, realmente, primeiro Deus fez o homem. Portanto, realmente, depois, realmente, do homem é que foi formada a mulher. Qual dos dois realmente tem mais, assim, poder? Qual dos dois realmente está na frente? Né? Nós podemos observar que é o homem. Né? Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Você pode observar lá que, na verdade, realmente o homem realmente foi colocado como cabeça. Portanto, nós possamos observar que assim realmente Jesus estava falando, né, para eles.
Portanto, nós possamos realmente até mesmo, né, eu posso até criar aqui uma situação assim para que nós possamos entender com mais clareza. Por exemplo, né, se realmente alguém é dono de uma empresa, vamos dizer, se eu sou o dono de uma empresa, eu dou ordenança realmente ali na empresa, né, para meu encarregado, ou gerente que seja. Portanto, realmente, eles que têm que observar, né, as ordenanças realmente que é dada por mim, né. Estou trazendo assim uma, né, uma comparação. Portanto, realmente, se eu falo na empresa, né, na minha empresa, realmente o almoço aqui tem que ser meio-dia. O gerente vai saber que as pessoas ali só vão ter, né, o almoço meio-dia, né? Não pode ser antes nem depois, realmente meio-dia todo mundo vai almoçar e tal. Portanto, realmente, mas eu como dono da empresa, se eu chego na empresa e realmente eu quero, né? Eu chego ali às 11 horas e eu estou até com alguém, se eu tiver, né, alguma companhia comigo, e deu 11 horas de vontade de comer, eu posso entrar realmente, né, lá realmente onde faz a comida, né? Posso realmente ali, porque realmente eu sou o dono. Eu posso até mesmo falar com pessoas que estão ali trabalhando, falar assim, ó, eu quero realmente almoçar, estou com tantas pessoas aí, e eu quero realmente almoçar, assim realmente eu vou estar lá almoçando 11, 11 e pouca, e as pessoas, funcionários vão passar e vir me ver lá, né, até mesmo o encarregado, ou gerente que seja. Portanto, realmente, eles não podem, não têm esta liberdade de chegar a mim e falar, oh, você está quebrando realmente com a ordenança da empresa. Não, porque realmente eu sou dono. Portanto, realmente as ordenanças é para ser observado, realmente é para aqueles que estão na minha empresa. Assim realmente é a demonstração, né? Se realmente foi Jesus que estabeleceu as ordenanças, foi Jesus realmente que fez o sábado, que deu realmente as ordenanças para eles. Eles realmente que tinha realmente que obedecer, não querer realmente, né, colocar Jesus embaixo de ordenança. Isso realmente é o que estava acontecendo ali. Portanto, realmente Jesus falou, até do sábado eu sou Senhor, porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Realmente ele domina. Ele realmente é o cabeça, possamos dizer assim. Vamos observar aqui no Evangelho de São João, capítulo 5, e o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, nós possamos observar aqui, né, o que João está falando aqui, né, acho que é o apóstolo João. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, Jesus realmente não estava observando o sábado, né? Estava quebrantando, porque aqui fala, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Então Jesus estava quebrantando, ele não estava obedecendo, ele estava quebrantando o sábado. Portanto, nós possamos observar que aqui é uma demonstração que na verdade realmente o sábado realmente foi realmente para os judeus naquele tempo. Portanto, nós possamos observar que aqui nós possamos tirar as conclusões, que da onde realmente saem as ordenanças realmente é de Jesus, né? Porque na verdade realmente é onde depois foi estabelecido a nova aliança. Portanto, realmente nós possamos observar que ele aqui não está quebrantando o sábado, na verdade. E os judeus realmente estavam irados com ele, querendo matar ele, porque ele quebrantava o sábado e ainda realmente dizia que Deus é igual a ele, né? O que nós possamos entender aqui. Portanto, realmente, ele tanto quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, é isto mesmo, fazendo-se igual a ele, igual a Deus. Portanto, nós possamos entender que, na verdade, essas ordenanças realmente, segundo realmente o que eu observo na palavra de Deus, realmente não será para os dias de hoje. Portanto, realmente foi realmente para Israel, uma ordenança realmente para Israel naquele tempo. Vamos observar também aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Vamos observar aqui aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, ninguém vos julga pelo comer, nem pelo beber, nem por causa do dia de festa, nem do dia de sábado, porque são coisa futura, mas o corpo é de Cristo. Portanto, realmente, né, aqui também o que o apóstolo Paulo está realmente mostrando, né, para que ninguém realmente venha julgar, né, nem sobre o comer nem o beber, porque tudo isso também era uma ordenança da lei, né, não somente o sábado, mas o comer e o beber, né, era uma ordenança realmente, né, pelos mandamentos que havia realmente na lei de Moisés. O comer, o beber, o observar, né, para que ninguém venha julgar sobre isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Para que ninguém realmente venha julgar alguém realmente que, né, muitas vezes está trabalhando no sábado, está fazendo alguma obra no sábado, está, né? E para que realmente não venha a ter este julgamento. Portanto, realmente, para que nós possamos entender que aqui está falando tanto de sábado como, né, de comer e beber, e também, né, de lua nova, né, porque, né, tem pessoas que muitas das vezes realmente prostam de, né, inclinando para a lua, existe tudo isso. E realmente a Bíblia realmente, né, mostra que isto realmente também é tipo uma coisa que não está realmente ordenado para que o homem venha a fazer. Ali realmente Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ver aqui Romanos aqui, né, para concluir também o que está falando a respeito da comida e da bebida. Vamos ver aqui Romanos capítulo 14, só para que nós possamos realmente observar aqui. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, receba o não em contenda, sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legume. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Portanto, realmente, da mesma forma que está falando realmente para nos julgar a respeito do sábado, aqui está falando também para nos julgar a respeito do comer e beber, porque na verdade, realmente, na lei de Moisés, havia realmente todas estas ordenanças. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, hoje, para os dias de hoje, que nós possamos entender que não é necessário mais realmente observar realmente o sábado, porque na verdade realmente essas ordenanças realmente foi para os dias realmente, né, ali de Moisés, foi realmente um estabelecimento realmente dado para a lei. E nós possamos observar que em Cristo, se fosse realmente para permanecer essas ordenanças, Cristo realmente, ele, né, estava falando, né, que na verdade tem que guardar, mas ele estava quebrantando, né, dando uma demonstração que na verdade não precisaria mais realmente guardar esta ordenança. Porque nós possamos realmente observar que muitas das vezes muitos falam que está guardando, né? Só que dificilmente as pessoas conseguem realmente guardar realmente essa ordenança. Portanto, nós possamos observar que o que Jesus realmente estava mostrando ali em Mateus 12, que ele realmente estava assim dando mais prioridade para o dia de sábado, né? As regulamentações precisavam, né, necessitava realmente de ser, né, realmente aumentado para que realmente as pessoas pudessem, porque na verdade realmente as pessoas estavam realmente precisando realmente do sábado, tudo realmente precisa, porque muitas das vezes realmente se é alguém que está doente, algo que realmente tem que socorrer naquele momento, que seja um acidente, que seja alguma coisa, temos que realmente, né, ter alguém realmente para estar esperando essas pessoas que realmente vai chegar realmente aflita ali com seu filho, ou que seja, né, o seu parente, ou um irmão, que seja, para que realmente possa ter os primeiros socorros, para que realmente a pessoa possa realmente até mesmo escapar daquela situação.
Mas se realmente for observar realmente esses mandamentos, realmente, né, os hospitais vai estar fechados, né? E uma pessoa realmente não pode realmente pegar um carro para comover essa pessoa, para levar essa pessoa até realmente o hospital para que tenha, né, ali para que seja socorrida, para que possa realmente até mesmo realmente ter a vida, porque muitas das vezes realmente quando realmente a coisa está no início é fácil para resolver, muitas vezes consegue realmente dar vida para aquela pessoa. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, até mesmo realmente para os judeus, né, seria um pouco difícil, porque nós possamos observar que eles estavam realmente transgredindo também a lei. Eles não estavam realmente obedecendo, né? E muitas das vezes realmente eles desobedeciam a Deus em muitas coisas. Né? Deus falava para eles tal coisa para que eles pudessem fazer, mas ali eles estavam realmente desobedecendo. É como os dias de hoje, muitas pessoas até mesmo dizem que, né, que guardam o sábado, que tem que guardar, né? Mas só que muitas das vezes não está guardando, só fala somente de lábio. Mas se for observar bem, realmente, né, as pessoas realmente não estão observando. Porque muitas das vezes tem pessoas que falam, não, eu estou guardando, eu guardo o sábado, porque eu vejo que foi um mandamento que Deus deu. Mas quando você, muitas das vezes, né, você está com alguém dizendo que, eu guardo o sábado, tá, até mesmo falando com ele, que seja na casa dele, né? Ali você está falando, né, dando depoimento, está falando, você está falando sempre, né, para mostrar realmente onde está a realidade. Mas quando você fala, não, agora eu já estou indo porque, entendeu? Eu tenho que ir realmente para meu lado. Não, espera um pouco, né, vamos almoçar comigo. Vamos aqui, eu estou, né, realmente, né, minha esposa já está cozinhando ali o arroz, né, carne, está fazendo realmente a comida para nós almoçar, já vai dar meio-dia. E nós podemos observar que essas ordenanças realmente também já está quebrantando o sábado, já está desobedecendo realmente a ordenança de Deus. Isso eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas nós possamos observar que muitos realmente que fala que guarda tal, mas realmente quando é no dia de sábado ele está lá acendendo fogo na sua casa, está fazendo comida. E na verdade realmente não é realmente lícito que faça essas coisas, porque na verdade estar quebrantando, estar realmente desobedecendo as ordenanças do Senhor. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 35 de Êxodo. Capítulo 35 de Êxodo, versículo 3. De Êxodo, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Não acendereis fogo um dia, né? Está bem claro, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então, realmente, para cumprir essas ordenanças, né? Porque hoje tem muitas pessoas que dizem que cumprem, mas quando vai ver, realmente não está cumprindo nada. E, na verdade, realmente não é mais para o dia de hoje, mas muitos realmente que dizem que cumprem, mas estar realmente em falta, se fosse realmente para valer, porque estará realmente o dia de sábado acendendo fogo na sua casa, fazendo comida, e qual realmente não era da vontade de Deus, portanto realmente era um mandamento também, do dia de sábado não poderia acender fogo em sua casa. Portanto nós possamos observar que, na verdade, realmente a lei, né, que seria, né, escrita, né, os 10 mandamentos, e do qual realmente está, né, ali também está falando, né, a respeito do sábado. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, né? Nós possamos realmente observar, né, 2 tábuas de pedra realmente foi escrito as ordenanças da lei. Mas o que nós possamos realmente entender, né, a respeito realmente da lei, que seria os 10 mandamentos, e que seria nas tábuas de pedra, né? Nós possamos realmente observar que, na verdade, seria no sentido literal, né? É por isso realmente que quando eu observo a Bíblia, eu vejo que, né, os judeus tinham dificuldade de obedecer a Deus, né? Sempre Deus dava oportunidade para eles, mas eles estavam realmente, né, em transgressões com a palavra do Senhor. Eles não obedeciam.
Ele estava sempre realmente na desobediência, né? Ele sempre realmente estava realmente fazendo aquilo que não agrada o Senhor. Vamos ver aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Portanto, nós possamos observar que era um mandamento para Israel. Mas se nós realmente observar que no 32, do capítulo 32, fala o bezerro de ouro. Aqui realmente o povo já estava desobedecendo a Deus, prostrando diante de imagem, né? E nós possamos observar que assim realmente, né? Até Deus realmente falou com Moisés que iria destruir este povo. E Moisés falou, não, o Senhor que dá a oportunidade para eles. Mas nós podemos observar que se nós ler realmente todos os livros aqui, entendeu? Em Ezequiel também, capítulo 20, versículo 2 até o 20, e o capítulo 21 e continuar, nós possamos observar que aí a ira do Senhor realmente estava descendo sobre os filhos de Israel. Deus até mesmo realmente falou para Ezequiel que haveria de tirar a espada da bainha e a espada não voltaria mais para a bainha, entendeu? Porque Deus haveria realmente de, né, destruir aquele povo, assim, no caso, porque era um povo obstinado ao erro. Deus sempre estava realmente procurando que eles realmente estavam diante do Senhor, mas sempre realmente ele estava na teimosia. O que nós possamos entender com isso, que na verdade realmente a lei, né, que estava, as ordenanças dos 10 mandamentos, mas é que realmente o homem não tinha ainda recebido o Espírito Santo de Deus. Eles realmente, né, estava pela letra, aquilo que estava escrito. Portanto, realmente eles procuravam obedecer aquilo, mas só que a si mesmo não estava obedecendo, porque estava desobedecendo a Deus em todos os sentidos. Portanto, nós possamos observar que, né, aqui em Deuteronômio, capítulo 29, vou ver aqui em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Portanto, realmente, o povo desta maneira. Eles estavam sem entendimento, né? Eles estavam realmente sem entender realmente, né, as coisas de Deus. Muitas das vezes, realmente, Deus falava e dava ordenança para eles, mas só que depois, logo mais, eles estavam realmente desobedecendo ao Senhor. Portanto, realmente, porque ainda não havia, né, realmente o Espírito sobre a vida deles, não havia o entendimento. Mas nós possamos observar aqui que Deus já está abrindo, né, se realmente eles se obedecessem os mandamentos do Senhor, né, Deus ia abrir o coração deles, ia abrir a mente deles, mas se eles não poderiam realmente mais, realmente voltar a fazer o que eles estavam fazendo antes. Portanto, realmente havia, assim, tipo um vazio, né? Realmente porque era realmente somente na letra, não era do Espírito, porque seria a lei realmente escrita pelo dedo de Deus, né? Que realmente a Bíblia fala que seria os mandamentos realmente observados realmente na letra e não no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente estava nessa situação. Se nós observar aqui Mateus 22, 22 e 34 de Mateus aqui, vamos observar aqui. Mateus capítulo 22. Mateus 22 e o versículo 34. O maior dos mandamentos. E os fariseus, ouvindo o que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós possamos observar, né? E Jesus está falando: amará a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma.
Portanto, o que Jesus realmente está falando aqui não está realmente, na verdade, realmente apontando que eles têm que guardar realmente a lei de Moisés. Mas aqui realmente está realmente uma referência, né, da própria lei do Senhor, a própria lei do nosso Senhor Jesus Cristo, porque realmente foi onde veio realmente o Espírito Santo, né? Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Portanto, realmente isso que ainda não estava realmente nos judeus, né? Porque estava na letra, seria as ordenanças do mandamento, mas realmente ainda não havia realmente as considerações realmente no coração, no espírito, né? Para amar a Deus de todo o coração, é preciso realmente, né, a pessoa realmente procurar estar realmente de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, realmente eles não tinham esta possibilidade de guardar no coração, porque no coração deles ainda havia um vazio. Portanto, realmente, com este amar de coração é quando a pessoa realmente passa a ter o temor de Deus, a receber o Espírito Santo, a ter realmente, né, as considerações pela palavra do Senhor, né, e procurar realmente obedecer. Portanto, realmente eles não tinham realmente essas considerações, porque na verdade realmente ele estava realmente na letra, porque seria realmente a lei das obras e não era do Espírito. Portanto, a do Espírito realmente veio mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, é preciso realmente que tenha o Espírito Santo realmente sobre a vida, né? A pessoa deve ter realmente este contato com Deus e receber, e nós possamos realmente que este contato com Deus através do Espírito Santo veio mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, realmente, né, realmente os judeus, aqueles que realmente estavam observando a lei, eles realmente eram muito teimosos, desobedeciam a Deus em tudo, porque na verdade realmente ele não tinha o temor do Espírito Santo, como realmente eu mostrei ali em Deuteronômio, né, 29:4, que Deus realmente estava abrindo o coração deles para que eles pudessem realmente ter entendimento. Possamos observar aqui aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8, para que nós possamos realmente entender. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo, começando 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, fareis com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Portanto, realmente haveria uma consideração, né? Aí porque eles haveriam, né, as nações haveriam de receber realmente o Espírito Santo do Senhor que viria diretamente ao coração. Portanto, realmente seria realmente o homem, a mulher, né, que teria realmente mais, né, seria mais próximo do Senhor pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, haveria realmente de mostrar, de abrir realmente o entendimento deles, para que pudesse realmente ter a consideração realmente das coisas de Deus. Portanto, realmente, ainda os judeus, eles não tinham essa consideração, porque na verdade, realmente, né, o coração deles realmente estava fechado para as coisas do Senhor. Portanto, aqui no Evangelho de São João, capítulo 8, sobre se é aqui mesmo, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 43. 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e querem satisfazer o desejo de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando se profere mentira, fala do que lhe é, porque é mentiroso, é pai da mentira. Portanto, nós possamos observar que os judeus não consideravam, né, até o próprio Senhor, porque não entende a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Portanto, a linguagem, o que Jesus realmente falava para eles não estavam obedecendo, eles não entendiam a linguagem do Senhor. Quando Jesus realmente procurava realmente mostrar para eles a realidade
da vida. Portanto, eles estavam em ignorância. Eles estavam realmente vivendo somente a ordenança, que era da letra, mas não tinha algo do Espírito, né, que é o principal, né? Porque a Bíblia vai falar que a letra mata, mas o Espírito realmente é quem dá vida, é quem verifica. Portanto, nós possamos observar isso, portanto, realmente não é mais realmente, né, essas ordenanças realmente que foi observado realmente no passado, não é mais para os dias de hoje. Portanto, realmente, né, se a pessoa quer trabalhar no sábado, pode trabalhar, né? Se a pessoa não quer, bem. Portanto, realmente, né, sobre o comer e beber, sobre guardar o dia de sábado, ninguém possa julgar a ninguém. Porque, na verdade, realmente, Jesus realmente tem mostrado e dando realmente, né, ali ele deixou bem claro que, na verdade, realmente, ele estava trabalhando no sábado. Ele estava até mesmo quebrantando o sábado. Porque, na verdade, realmente, o sacerdote foi quem quebrantou, quem desobedeceu às ordenanças de Deus. Portanto, Jesus realmente ele poderia até mesmo realmente cumprir, né? Porque se ainda ele estava com vida para que o seu ministério realmente a lei ainda estava em vigor, ele poderia cumprir como ele cumpriu ali em Mateus capítulo 8, versículo 3, quando o sacerdote, ele curou o sacerdote e mandou que levasse a oferta até o sacerdote. Portanto, ele cumpriu, mas aqui realmente já foi diferente. Aqui ele já mostra realmente a realidade, porque, na verdade, realmente o sacerdote estava desobedecendo realmente a lei do Senhor. Amém, irmão? Portanto, realmente você medita nessas palavras que eu tenho falado, e eu creio que assim realmente você possa ter o entendimento daquilo que eu estou falando. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém? Fica com Deus.